Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui no Porto Seguro Cast. Hoje nós temos duas presenças ilustres, uma convidada e uma nova integrante da equipe que está estrelando hoje aqui no nosso Porto Seguro Cast. Primeiro, a nossa integrante maravilhosa, doutora Maria de Fátima. Seja bem-vinda, doutora Maria de Fátima. Você está aqui para somar conosco na nossa equipe Luz, para que a gente engrossa esse caldo aqui hoje, né? Nossa convidada hoje nós temos a doutora Milena Andrade, fisioterapeuta, que há 15 anos presta assistência para gestantes e puérperas. Ela é pós-graduada em uroginecologia e obstetrícia e tem diversos cursos e formações e internacionais. Seja bem-vinda, doutora Milena. Obrigada, boa noite para todas. É um prazer receber esse convite, estar aqui trocando experiências, conversando, repassar um pouquinho do meu trabalho no dia a dia com as gestantes, com as puérperas, e eu me sinto muito honrada e agradecida pelo convite, Lícia. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre taping na gestação. É um assunto que está todo mundo falando, o que que é, de onde veio, para onde vai, como surgiu, e todas essas dúvidas hoje a gente vai tirar com a doutora Milena. Então, para que serve essa fitinha que se coloca lá na gestante? Vamos Tem lá. alguma finalidade real? Para que serve? Tem evidências no sentido de que quando foi criado o taping, foi desenvolvido pelo Dr. Kenzo Casey na década de 70. Então, desde 1973 que a gente tem acesso ao taping. Mas na obstetrícia veio mais vamos dizer, década de 90, 2000 para cá. Na gestação, quais são os benefícios? O taping entra para aliviar desconforto na lombar, aliviar o peso da barriga. Então, desconfortos em região de cintura pélvica, virilha, às vezes acontece das regiões inguinais, varizes inguinais. Então, assim, por conta da sobrecarga de barrigas muito grandes. Se uma gestante ela já tem, por exemplo, uma hérnia umbilical, o taping vem para dar essa sustentação. Então, na gestação, ele vem para aliviar esse peso de barrigas muito grandes, aliviar a lombar. É o que eu gosto de dizer. É como se fosse a mão do terapeuta que está ali, que vai para casa com a paciente. Por quê? Ele se baseia na teoria de comportas de dor. Então, ele entra com estímulos neurofisiológicos, de que o estímulo tátil vai estar chegando antes do estímulo doloroso, e por isso sente alívio. Então, recentemente, eu atendi uma gestante e que era a segunda gestação dela, barriga muito grande. Na primeira gestação já tinha feito uma diástase grande, e aí ela me enviou mensagem, dizendo assim: Milena, eu não acredito muito, mas eu quero tentar. Ok, fiz o atendimento dela. Saindo de lá, uma hora depois ela me manda mensagem. Ela disse: Milena, eu saí de casa, fui até o aeroporto dirigindo buscar meu esposo e simplesmente não senti nada, nem na minha virilha e nem na minha lombar. Realmente essas fitas são mágicas. Aí eu disse: exatamente, tem efeito real. E a partir de quantas semanas que dá para fazer? Normalmente, mas quando a barriga vai avançando, quando a barriga está muito pequena ainda, não gera tanta sobrecarga. Aí tem muito isso em relação Ela ao substitui, porque assim, a gente sempre orienta que tem uma boa sustentação durante a gestação e até a questão do pós-parto. Ela substitui aquelas calcinhas, porque a gente sabe que hoje em dia não se usa mais a cinta, Sim. que antigamente era tão preconizada, todo médico já botava, já dizia que a mulher tinha que sair de cinta da maternidade, o pessoal já vestia a cinta antes de sair. Hoje a gente sabe que a gente não faz mais essa orientação. Mas ela não substitui as calcinhas compressivas. Não. O ideal é você fazer associado. Porque, por exemplo, na primeira aplicação, ainda na maternidade, se for em caso de cesárea, o taping ele vem margeando o curativo. Eu não vou remover curativo pós-cesárea nesse primeiro momento. A minha função como fisioterapeuta, a minha atribuição como fisioterapeuta não é mexer em curativo. Isso aí fica para enfermagem e para vocês. Quando você chega lá,
ela tá com curativo. No primeiro dia pós-parto, né? Sim, Quantas horas mais ou menos pós? Olha, o ideal é que a gente faça nas primeiras 12 horas, mas se acontecer de alguma intercorrência ou não conseguiu fazer nesses primeiras 12 horas, no máximo de 48 a 72 horas. É uma janela muito boa, porque entra aí nesse primeiro princípio, nessa primeira janela de fase inflamatória, pós-cirúrgica e tal. Mas não conseguiu aplicar nesse período. Aconteceu de, não vou fazer, acho que não vou sentir necessidade. Passou uma semana, quer fazer? Ainda é viável fazer. Tanto na cesárea como no parto normal. Tanto cesárea quanto parto normal. E quais são os benefícios pós-parto? No pós-parto, vamos lá. A gente entra com o principal efeito que é conter. Por quê? Foram 9 meses gestando, 9 meses de mudanças progressivas. Então, no pós-parto, saiu abruptamente aquela barriga. E aí, sente a barriga solta, a sensação de órgãos soltos. E o taping, ele vem para fazer essa contenção, vem para dar esse ajuste, essa segurança. Por isso que ele é melhor do que as cintas, porque ele é um ajuste dinâmico. Ele vai estar ali lhe contendo, vai estar lhe fornecendo segurança, auxiliando na drenagem linfática também, nesse desinchar, mas ao mesmo tempo vai estar permanecendo você com a sua respiração confortável, porque a cinta, quem usou, o principal relato é, não consigo respirar direito, incomoda as minhas costelas. Então, assim, ele é totalmente funcional, ajustável. Por isso que é mais confortável. E auxilia também no processo de cicatrização, né? Ele otimiza. Questão de reabsorção de hematomas internos, por conta desse efeito da drenagem. Então, é isso. É contenção, é drenagem, é segurança para essa mãe lidar com os cuidados com o bebê, se movimentar mais segura. Ela coloca a calcinha dela com tecido em cima dessa fita? Aí, sim, voltando à calcinha. Aí ela pode usar a calcinha por cima da fita, sem problema nenhum. Calcinhas não precisa ser as calcinhas de alta compressão, suave, média compressão, calcinha de cós alto, que aí dê esse conforto. Principalmente nesse primeiro momento, quando ainda vai estar lá com o curativo da cesárea, que o taping vai vir até a margem do curativo. Então, se ela já sentir que está confortável para usar a calcinha, ela pode usar. Milena, e tem alguma medicação que é colocada nas fitas ou não tem medicação nenhuma? Vamos lá. Muito bem essa pergunta, muito boa essa pergunta. Por quê? Sempre me questionam. Tem medicação, como é? Porque às vezes confundem, principalmente nessa coloração, nessas beges, acham parecido com uma bandagem aí que tem medicação. Mas não. O taping, ele é livre total de medicações. Não tem nenhuma medicação. Porque, como é a ação dele? A depender do corte de fita que a gente faz, a depender da tração que a gente dá na fita. Deixa eu abrir aqui essa para vocês. Porque ela tem... Elas são bandagens elásticas. Então, ela tem... Pode mostrar ali, ó. Mais para cá. Ela vem, tensão na fita, tá vendo? Então, a depender do direcionamento que eu vou aplicar, a depender da tração que eu dou nessa fita. Em pós-parto, a gente nunca pode tracionar muito. Por quê? Porque pode gerar bolhas, pode dar reações que a gente não quer. Então, não é uma tensão de compressão excessiva, eu não vou aqui tracionar no máximo, não. São trações Não é para você suaves e tracionar para eficazes. que prenda, digamos assim, a circulação ali naquele momento. Exatamente. Não, é só para fazer uma contenção leve. Cada técnica, cada corte, cada direcionamento de fita tem um porquê. Então, por isso que, assim, às vezes dizem, já no pós, eu posso comprar e aplicar em casa? Não. Se você não tem a formação, se você não tem o curso, se você não entende a fisiologia do ciclo gravídico puerperal, não pode. Por quê? Se você cola de baixo para cima, tem um objetivo, de cima para baixo tem outro. Se faz esse corte, que é a técnica fan ou de polvo, que a gente chama, é diferente do corte reto. Então, assim, realmente tem que ser um profissional que tenha qualificação para aplicar. É isso que eu ia perguntar. Vocês
qualquer pessoa, tu já respondeu a pergunta que eu ia fazer, se qualquer pessoa podia, qualquer fisioterapeuta podia aplicar. Não, tem Tem um cursos curso específicos, isso. O primeiro curso que eu fiz foi em 2011, com um professor que ele até fez a tradução de um dos primeiros livros da técnica, né, de tape. Ele fez a tradução do livro para o português. Então, assim, na época, quando deu esse boom de tape no Brasil, era muito voltado para a reabilitação e para a esportiva. As Olimpíadas vieram e aí todos os atletas com bandagens coloridas e tal. Na questão de cirurgias plásticas, na obstetrícia, veio realmente de um tempinho pra cá. década de 90, 2000 para cá. E essas fitas, elas podem dar alergia? Aí é outra questão. Elas são hipoalergênicas. Então, assim, em relação à escolha da fita, sempre eu só trabalho com fitas que são regulamentadas pela Anvisa, porque isso já dá a segurança de que passou por todos os testes, todas as provas que tinha que se passar. E elas são hipoalergênicas, mas elas não são alergênicas. Então, o percentual que esse fabricante me dá é em torno de 15 a 20%. Então, para a gente minimizar os riscos de uma alergia, sempre higienizar muito bem a pele antes da aplicação. Fornecer as orientações no sentido de que não precisa passar sabonete, não precisa passar hidratante, não precisa passar nenhum tipo de produto em cima do tape. Ah, Milena, mas eu sou bem sensível a tudo. Já tive reação de alergia a micropore, por exemplo. Já atendi pacientes que tinham tido outras cirurgias e por conta do micropore deu alergia. Então aí pode ser feito o teste ainda na gestação, que é uma aplicação, e aí a gente observa se vai ter vermelhidão, coceira. Então, em relação a esses cuidados, muitas gestantes gostam de usar calcinha absorvente. E às vezes a tração, eu sempre oriento, cuidado na hora de vestir a calcinha para ver se ela não vai estar repuxando borda de fita. Porque às vezes entra com irritação de pele e diz, eita, deu alergia. Não, às vezes foi só a calcinha, só o No tecido, atrito, né? o atrito que tracionou e formou uma bolha ali. E é isso que a gente não quer. Milena, por exemplo, aqui é a cicatriz, né? Uhum. Da cesárea. Aí eu venho com a fita aqui, por exemplo, o abdômen todo, na parte de cima. Isso. Aí aqui tu vai, como tu falou, que tu vai fazendo aqui a fita, e aí tu não passa por cima dela nunca. Não existe essa técnica de Tem. passar por cima, tipo assim, de cobrir todo, que às vezes a gente vê. Uma, por exemplo, uma fita vem aqui, aí deixa a cicatriz normal e vem aqui embaixo. Isso. Outras a gente vê cobrindo tudo. Isso. Como é? Qual a O que é que diferença? acontece? No primeiro atendimento, no primeiro momento, que se for de cesárea, você ainda vai estar aqui com o seu curativo. Então, o taping ele vem até aqui. Daqui para baixo vai estar o curativo e aí a gente não vai aplicar. Quando for do momento da troca, troca-se todo o tape, faz toda a aplicação. E aí, margeando a cicatriz, eu Só entro. abre. Exatamente. Só Eu com essas entro fitinhas assim. com o linfático. Nesse momento, eu não posso cobrir cicatriz. A gente só vai usar tape cobrindo a cicatriz lá tardiamente. Se houver casos de cicatriz hipertrófica, se formou fibrose, se deu aderência. Então, assim, só depois de não ter mais nenhum ponto, se for caso de retirada de alguns pontos, hoje que são absorvíveis, até a própria questão da terapia manual em região de cicatriz, eu não posso estar lá. Pós-parto imediato, mexendo tanto em cicatriz. Por quê? Se aquele tecido acabou de ser cortado, acabou de ser costurado, eu não posso estar dando tração e mexendo nessa configuração de ajuste dele. Então, na partir da segunda troca, venho aqui e deixo. E aí você vai continuar higienizando, continuar passando a pomada, se for o caso de uma obstetra orientar, mas ela fica livre. E aí, Ela no não caso, fica assim, depois que eu afada, não. apliquei, não tem. Tô perguntando, gente, porque eu tô grávida, né? Logo É. Já vai aproveitar que Já tô tirando minhas dúvidas. Muito bem, muito bem. Então, depois que aplicou, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Posso molhar? Elas são resistentes à água. Então, assim, você pode tomar seu banho normalmente.
O que eu sempre oriento é evitar encharcar a fita, porque Sim. quanto mais você molha, mais a aderência dela, a vida útil dela vai diminuindo, porque esse período de troca fica em 3 a 7 dias depois da primeira Por quanto aplicação. tempo que fica? Aí é nessa variável, variar, né? 3 a Ah. 7 dias. Por exemplo, se você toma muito banho, se você molhou muito a fita, tem puérperas que tem a sudorese intensa. Então, tudo isso Interfere interfere, exatamente. Porque aí a gente vem, faz lá, troca tudo direitinho. E aí, nessa nessa segunda troca, elas às vezes já relatam disso. Nossa, a fita já ficou frouxa. Porque entrou o efeito da drenagem linfática aí. Então você vai tomar seu banho normalmente, não precisa passar sabonete. Não, então ela não vai passar hidratante. sabonete na barriga, não vai Não, passar sabonete não. na barriga, vai tomar banho só com água. Nas áreas que e não tiver vai livre lavar. de pele, você pode usar seu sabonete, pode hidratar sua pele, mas em cima do tape não precisa. Tá, só água mesmo. Só Só água. vai molhar na hora que for Isso, fazer o isso. banho dela. Troca a cada 3 dias, de 3 a 7 dias. Fica nessa janela de troca de 3 a 7 dias. E aí eu vou, removo as fitas e faço a troca. E manter o uso por quanto tempo? Até Normalmente, quando assim tem benefício? Normalmente, nessa fase de pós-parto imediato, fica em torno aí de 3 aplicações, com esses intervalos de 3 a 7 dias. Se na última aplicação, no último atendimento, eu ver que ainda há alguma necessidade de fazer mais alguma aplicação, aí eu oriento, ó, É avaliado vamos caso a fazer. caso. Exatamente, é caso a caso. Mas normalmente fica nessa margem de 3 Tem- aplicações pós. Tu tem alguma contraindicação? Tipo assim, algum paciente por alguma complicação que não pode usar o tape? Existe algo sobre isso? Isso existe no sentido de doenças de pele. Se tiver já às vezes algumas doenças autoimunes que têm uma fragilidade muito grande de tecido, muito grande de pele, em relação a varizes, mas no sentido de assim, hipersensibilidade, de que aquela pessoa que mal encosta aqui já tem um pequeno sangramento, já tem essa fragilidade tecidual. Aí realmente é contraindicado. Ou se acontecer isso de recentemente eu fui atender uma paciente na maternidade ainda, e o esposo de outra que estava na suíte ao lado veio me perguntar, ele disse, passa lá, depois, porque eu tô querendo que minha esposa faça. Quando eu cheguei lá, ela me disse, durante a gestação eu apliquei 2 vezes, e nas 2 vezes eu tive muita coceira. Aí eu disse, certo, aí eu disse, certo, aí ela fez, na primeira inclusive formou bolhas, aí eu disse, se Certo. você já tem uma hipersensibilidade na sua pele, se você já teve 2 experiências, então assim, eu não te aconselho a colocar. Por isso que às vezes quando relatam ainda durante a gestação, eu tenho alguma alergia, alguma sensibilidade muito grande de pele, e aí vou aplicar, aí a gente avalia, aí eu digo, não, é legal. É muito nesse sentido, assim, de doenças de pele, essa Eu ia te fazer essa pergunta, eu me lembrei novamente, na hora que eu tava falando ali dos tipos de fita. Eu vi que tem essa que é cortada em tirinhas, Sim. e tem essa que é mais grossinha, tem essa que é furadinha, e eu já vi diversas técnicas. Eu chego lá na minha paciente, já tá com a barriga toda preta, com a fita preta, então tá com a barriga toda colorida, tá com a do Brasil, tá rosa. E tipo assim, a forma de cortar essas fitas Sim. interfere tipo assim, na drenagem, drena mais, drena menos, ou não? Depende de cada profissional, cada um aprende numa escola e acha que tem que cortar de um jeito. Olha, tem os cortes específicos, né, que a gente chama esses cortes aqui retos. Nessa fita, a gente pode fazer só 2 divisões. O corte base é esse. Reto, Porque aí ele vem, os rolos das fitas clássicas, elas vêm aqui. Essa daqui, ela já vem cortada de fábrica, essa configuração dela, porque ela já deixa eu ficar mais perto, ele já é um tape linfático, esse aqui, o objetivo dele é linfático. Então, esse aqui, para membro inferior, é ótimo. Tá, então existe diferença nisso aí. Um é linfático, para drenar mais, o outro é mais sustentação. Aí, como é que eu faço nesse aqui para ser linfático? Eu corto dessa maneira.
Sim. Que aí é exatamente aqui eu entro. Essa técnica de tape linfático, eu nunca uso como primeira aplicação na maternidade. Porque às vezes eu chego lá, a barriga tá toda cheia de tirinha, do começo ao fim. Então, a hora que tu chega, ela tá toda tapada. Aí eu fico assim, meio perdida. É. Gente, cada vez que eu chego, a barriga Às tá, vezes tá tudo tapado. às tá vezes tudo não. tapada, às vezes não. Aí eu fico Tirinhas. assim, sem saber. Tem algumas escolas, alguns métodos que falam nesse sentido de que tem que usar desde a primeira aplicação e todas as outras aplicações só o tape linfático, que aí vem muito do pessoal da estética, das cirurgias, dos pós-operatórios de plástica. Mas tem outra corrente que diz o seguinte: o que é que você precisa no pós-parto imediato? É uma contenção, é fornecer segurança para aquela mãe se movimentar, para minimizar a sensação de barriga solta, de órgãos soltos, ou é você já drenar e murchar, falando a grosso modo, né? E drenar ela. Então, assim, é ponderar. Sempre, na maioria das vezes, melhor falando, sempre não, na maioria das vezes, o principal relato, a principal questão é: tô me sentindo solta. Então, o fechado, o contensivo, ele vai te dar uma segurança maior nesse primeiro momento. E aí, com a sequência das trocas, eu entro com o linfático. E previne diástase? Tanto no pós ou no antes, na gestação e pós? Ou não? Vamos entrar na questão da diástase. Diástase sempre vai acontecer. Sim. Toda gestação vai haver diástase. Por quê? Precisa haver acomodação, precisa haver crescimento, precisa haver tensionamento daquele tecido. Quando a gente trabalha, que eu trabalho com pilates também, a gestação, acompanho fisioterapia, faço acompanhamento de fisioterapia obstétrica, domiciliar, os exercícios são no sentido de a gente minimizar a diástase, de ter aí as diástases grandes, as diástases patológicas. O tape, ele não trata diástase e ele não evita diástase. Se for naquele caso lá que eu falei, de alguma gestante que já tinha previamente hérnia umbilical, quando eu for fazer a aplicação dela, eu posso entrar com uma contenção a nível umbilical. Porque se ela já tem ali a hérnia umbilical, já vai vir a diástase, a tensão, Tendência. a tendência, obrigada, a tendência é que essa hérnia vá protruir ainda mais, né? Vá para essa protrusão. Então, aí a gente entra com esse tape para dar essa segurada. Mas a diástase sempre vai acontecer. E no pós não se pode dizer o tape por si só vai tratar diástase. Não, o que trata diástase é exercício, eletroneuroestimulação, tem diversas técnicas aí que a gente usa na reabilitação abdominal. E a gente tá falando muito de abdômen, mas você citou que essa fitinha aqui, ela é muito boa para membro inferior. Isso. Gestante. E no pós-parto também tem muito edema de membros inferiores. Sim, Tem algum benefício? sim. Porque entra exatamente na aplicação, eu pego muita aplicação em região poplítea, pegando a perna toda, porque às vezes a gente vê alguns taping só lá no pé. Mas o ideal é que você pegue, que às vezes no pé vem com essa técnica de corte, Você né? manda pegar um paciente assim, com as tirinhas na parte Pronto, do só pé. lá no pé. Tem resultado? Tem. Mas o ideal é que a gente pegue esse trajeto. Quando a gente vai fazer uma drenagem linfática, a gente não vem desobstruindo desde lá, atrás do joelho, região poplítea, maléolos, na região tornozelo. Então, assim, o taping fazendo essa trajetória, depois da drenagem, entro com ele, remete lá, a mão do terapeuta acompanha a gestante para casa. E aí fica por vários dias aquele efeito da drenagem. Interessante. Então, associar a drenagem linfática com o taping, nesse sentido, Isso, benéfico. exato. Potencializa. Vamos com as pacientes efeito. que demaciam demais, né? É. Que ficam bem demasiadas. E Com fazem a certeza. drenagem, logo depois já tá Não, bem e, inchadinha tipo assim, as depois. pacientes que têm, principalmente cesariana, elas sempre ficam Não com edema, né, de membros inferiores, sempre, Não. sempre. Isso. Eu brinco, acho que em todo podcast quase que a gente fala sobre isso, eu falo que é a única época na vida que eu tive perna grossa. Foi a eu amava, gente, que coisa maravilhosa, eu fazer uma cesariana por mês, pra ficar com essas pernas desse jeito. Mas aí é bom já saber que existe tape pra quem Sim, já... sim. E quando eu vou fazer esse primeiro atendimento na maternidade, às vezes chega lá o pé ainda tá murchinho, e aí eu sempre pergunto, ó, como é que foi na gestação?
pés incharam. Ah, não, muito pouco. Aí eu digo, ó, porque principalmente após o parto, após a cesárea, pode Antes, acontecer esse isso. edema, então não se assuste se amanhã ou depois a Eu já perna sempre estiver digo. grande. Antigamente eu nem dizia, né? Logo que eu comecei a trabalhar, eu nem falava nada. Mas aí eu comecei a receber foto de pé inchado, pé inchado. Eu disse, rapaz, aí eu comecei a dizer, olha, vai acontecer. Aí pronto, eu recebi Normal. mais fotos de perna. Por quê? Porque elas já sabem. Que Porque a pode gente já espera, já não é estranho, né? Existe algum cuidado especial pra gente tirar essa fita? Porque assim, eu já usei. Já fiz um uso, uma cirurgia que eu fiz, não foi na época da minha gravidez, porque na época já tem 4 anos e realmente nem se falava nada disso aí na minha época. Uhum. Mas eu fiz uma cirurgia recente e eu usei. E é um pouco difícil de descolar da pele. Sim. Existe, assim, alguma orientação para gestante para que ela não descole em casa, que é só o terapeuta que descola? Ou não? Vocês orientam elas a tirarem esse tape? Normalmente eu que faço as retiradas e as recolocações. Na última, vamos supor, só as 3 foram necessárias. E aí, na última aplicação, como eu já venho explicando desde a primeira, e ela observa como faz a retirada, e principalmente se for nesse caso aqui, aí eu oriento a retirada, ela retira. Ela retira. Se ela tiver alguma dificuldade, dizer, Milena, eu acho que eu não vou conseguir, eu quero que você venha e retire, e aí a gente faz mais um atendimento e eu retiro. Mas normalmente a retirada é com água por si só. Mas tem alguns produtos hoje no mercado que ajudam a remover adesivos. Então, assim, são próprios para a pele e removem adesivos. Tem várias marcas, vários fabricantes. Mas, no geral, é água. Aí, pode usar água com óleo? Depende do óleo corporal. Porque já aconteceu de utilizar, foi passando o óleo, Queimou. a água, não queimou, mas a cola aderiu mais ainda. E aí foi que ela me mandou meu mensagem. Deus. Ela disse, Milena, eu tô sem Demais. as fitas, mas a minha barriga tá super colada. Eu disse, calma. Então, assim, o óleo que ela usou reagiu com algum produto e aí fez que colasse ainda mais. Aí eu fui até ela, retirei da maneira correta, tudo direito. Então, assim, eu sempre durante o atendimento oriento que se precisar remover, com 3 dias, Milena, a fita já tá saindo. Eu sempre digo, me manda foto. Eu sempre mantenho esse contato direto, porque acontece isso. A fita soltou porque tomou banho demais, ou porque deu alguma tração. Tô sentindo que tá coçando, não tô me sentindo bem. Vamos tirar, vamos. Então, tem o Eu tive uma jeitinho paciente, quando a gente certo. faz a cesariana, a gente geralmente secciona ali vários nervinhos de pele e a barriga fica um pouco dormente, né? Sim. E aí eu tive uma paciente que ela ficou com essa dormência um pouquinho maior, botou os tapes e ela foi tirar. E ela tirou a pele. Ó, Teve E um caso que eu aí ela sei, tirou a tinha tirado. pele de uma boa parte da barriga. E aí ficou uma cicatriz bem feia e ela teve que fazer uma tatuagem depois para colocar, para cobrir. ficar, para cobrir Uhum. aquela área. Aí eu disse, mas por quê? Ela disse, não, mas parecia tão fácil, mas o que aconteceu? Ela não estava sentindo. Eu não estava sentindo essa coisa toda, mas só que eu estava tirando a minha pele, eu não estava vendo, ela sozinha ai, meu Deus. arrancou a Você pele falando dela. aí, Achei muito engraçado eu isso. lembrei. Como é que pode, meu Outro Deus do céu? caso. Tu pediste ajuda pra ninguém. Não, tava tudo tranquilo, fui tomar meu É banho por e isso que a resolvi gente tirar. pensa, né? Ah, isso que é fácil de colocar e Porque- coloca e que quer tirar de forma errada. É, Porque exatamente, Meu Deus. na hora de retirar, não Coitado. pode pegar e puxar. Eu sempre brinco, não é depilação a cera, que pega e Sim, puxa deve a doer fita mais de que uma vez. esparadrapo, né? Aí é sim, variável. Pronto, aí é A dor, variável. Tem eu, mulheres, eu senti bem. Eu usei. tem mulheres que não sentem, que aí eu digo, não, ó, é como se fosse uma depilação, uma leve depilação. Nossa. Tem mulheres que não se abalam. Já tem umas que sentem bastante, principalmente nas regiões laterais e central, porque às vezes tem mais pelo e a sensibilidade por Sensibilidade si é maior. só. Então, assim, é ir tracionando a fita, tirando a fita aos poucos, fazendo pressão de pele, tem toda uma técnica Não vou tirar certinha só nunca. para retirar. Teve uma gestante que eu acompanhando a gestação dela, e aí ela fez durante a gestação. Aí ela disse, eu vou tirar, já deu. Aí ela tirando, devagar, ela não tinha feito a aplicação comigo.
Ela tirando devagar. Ela disse, Milena, ela só me disse que quando for para retirar eu puxasse. Aí eu disse, sim. Sim, como é que... E aí eu fui puxando. Aí eu disse, e o que é que aconteceu? Ela disse, eu tava puxando tão devagar, e aí minha esposa disse, não, não é assim não. O esposo veio dar um puxão. Puxou de uma vez. Ela disse, eu Caramba. dei um grito, que eu sentei no chão, eu, ai meu Deus, ele disse, meu Deus, ela vai parir agora. Porque foi uma dor grande. Porque puxar de uma vez Nossa, com vai certeza. doer bastante. Então, calma, muita calma. É, Eu tenho uma Não dúvida. puxe. Aproveitar, claro. Aproveite. Por exemplo, quais são os efeitos colaterais indesejáveis que pode acontecer com a aplicação? Seja correta ou incorreta. Sim. É exatamente essa questão de formações de bolhas. Então, assim, se eu tracionar demais a fita, eu vou tensionar demais a pele. E se for uma pele sensível, ela pode fazer bolha. E se tiver um atrito lá de calcinha, de camisola, do tecido que seja, eu vou fazer bolha. O pior cenário é esse, é fazer Infecção? bolha. E aí, se não cuidar, pode infeccionar, porque a depender da extensão dessa bolha, que aí eu sempre digo, ó, se acontecer, não mexe. Tipo, da infecção da ferida Ainda operatória. bem não, que né? quase nenhum caso acontece, mas acontece. E aí a gente não vai aplicar mais nada naquela região, é só hidratação tem de que ver também os pele. cuidados. A gente já teve também É. algumas pacientes, até na nossa equipe mesmo, que pontuais, É. umas 2 pacientes, que fizeram uso do taping e tiveram reações de pele local. E que mandaram fotos pra gente depois, com aquela Sim. pele bem vermelha. E que a nossa orientação foi retirar o tape Uhum. para avaliar. Isso. Mas assim, aí eu fico me perguntando, será que isso tem a ver também com Como foi aplicado, né? primeiro, como foi aplicado? Sim. Segundo, o cuidado que essa mulher teve nesse pós-parto, porque a gente sabe que quando uma mulher tá com bebê, ela não se cuida. Ela não tem os cuidados que ela devia com ela mesma. E de repente, se ela usou, sei lá, uma calcinha muito compressiva, muito apertada, num lugar que já estava apertado demais, será que ela não gerou aquilo ali? Uhum. Então, às vezes eu fico assim, sem Entra saber se foi o todas- taping que causou aquela situação, aquela vermelhidão, aquela hiperemia, ou se foi uma falta de cuidado da própria paciente. Tem todos esses fatores, realmente. E por isso que, assim, eu sempre friso bastante durante o atendimento. Qualquer mínima alteração, manda foto para mim. Mesmo que for no mesmo dia, no dia seguinte, ou no último dia, na véspera da gente trocar. Porque a mínima alteração de vermelhidão, se eu já vejo lá que tá ficando vermelho, então a gente retira e deixa aquela pele descansar, hidratar. Não E coloca a mulher mais tem que tape ficar em se cima. observando, né? Ela não pode deixar Exatamente, chegar a um estágio de hiperemia assim. Se a ponta da fita tá soltando, me manda a foto. Precisa trocar, vamos. E a quando gente às vezes faz a gente sabe que às vezes pós-cirúrgico, né? Ele pode formar um serominha ali, Sim. que pode acontecer e tudinho. Se tiver formando muito seroma e tudo mais, tá aplicado tape. Tu acha não? Quero saber se tem que tirar ou não, depende. A pressão vai piorar a saída. Uhum. Às vezes o que acontece é a formação de seroma no pós-cesárea, no pós-cirúrgico, pode Sim. acontecer. Nem sempre acontece, mas é reação normal de pós-cirúrgico. Às vezes acontece de colocarem tensão demais na fita. E se eu coloco tensão demais na fita, cadê lá a sua cesárea? Se eu coloco Não vai ser normal. vai ser normal, vai ser normal. Normal esse bebê. Se eu coloco tensão demais, aqui tá a cicatriz da cesárea. E se eu coloco tensão demais, por exemplo, nessas fitas que estão logo acima, e aí eu vou gerar exatamente uma compressão e vai vir para cá. Então, o ideal é que remova as fitas e aí tem o ultrassom terapêutico, que entra nessa remodelação no sentido de ajudar a reabsorção dos hematomas internos, evitar aderência, evitar fibrose, drenar esse seroma. Aí, se for o caso, a gente entra com um tape linfático. E aí, sem tensão, só no sentido realmente de favorecer essa drenagem. E aí vai dando seguimento. Mas não tracionar, vamos botar um contensivo numa área em cima de seroma aí.
Eu tive alguns pacientes, até interessante. Eu sempre indico os profissionais que eu confio para fazer os tapings, mas aí tem algumas pessoas que preferem comprar por conta própria. Um pouco tempo atrás eu tive uma paciente, você vai fazer taping bom, tal. Eu até pensei que ela fosse fazer com uma das pessoas que eu indiquei. Aí, quando eu cheguei lá no pós-parto, tava um negócio assim estranho, né? Eu achei aquela situação muito estranha, eu achei que não era serviço de um fisioterapeuta, ainda mais os que eu conheço. Aí eu olhei assim, mas quem foi teu físio? Quem colocou? Ela comprou a fita na internet e se aplicou. Nossa. E ainda mais esses Tu jogadas acredita na nisso? internet, Acredito que é gente demais. da China, Tu que não tem acredita nisso? certificação. Ela comprou, a Olhou um fita vídeo. estava disponível para venda, ela Olhou um comprou e se Assim. aplicou. Aí eu disse, olha, eu acho que tu tem que procurar um fisioterapeuta, porque do jeito que tá aqui, pode até te prejudicar. E tipo assim, ela já tinha feito um investimentozinho na fita, e aí tava até feliz de estar fazendo a fita. Aí eu já cheguei com aquele banho de água fria, disse que não pode ser assim. Então é até importante a gente dizer, gente, não façam sozinhos, não façam em casa, não comprem essa fita por Não conta comprem própria. qualquer Sempre fita. tenham a ajuda de um profissional que possa orientar vocês da forma correta de como deve ser feita essa aplicação. Ela tirou Isso. depois? Ela tirou. Tá. Não, mas ela tirou em casa. Ela foi pra casa porque eu cheguei lá na maternidade e olhei aquela situação toda, tipo assim, eu nunca tinha visto aquela forma. O que me gerou estranheza, porque eu nunca tinha Foi visto o aquela forma formato. de aplicação, aquele formato. E aí eu nem quis entrar em detalhes se foi ela mesma, se foi família, se foi o marido que aplicou. Eu só orientei que não Jogou era lá para no fazer YouTube ficar daquela e forma. aplicou. Não. As Não dá. cores são elas que escolhem, é a fita que o fisioterapeuta tem. Como é Isso. que funciona isso? Em relação às cores, há algumas correntes que acreditam nos benefícios da cromoterapia, mas não interfere no resultado. Desde lá, o meu primeiro curso, lá em 2011, e que o professor disse assim: evitem cores escuras em pacientes pós-cirúrgicos, seja pós-cirúrgico qual for. Por quê? Se há alguma complicação naquela cirurgia e você tá lá com uma fita preta, uma fita marrom, Essa uma paciente coisa especial era uma escura, fita preta, gente. então Foi assim, preta, coberta a barriga todinha, de Pronto. cima a baixo. Aí na hora que eu olhei aquele pretão todinho ali, eu, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? aí a gente traz para a obstetrícia. Se é uma mãe que o bebê precisou ficar na UTI ou se teve uma perda. Então, assim, ela se olhar, aquela autoimagem dela, ela tá ali com uma cor escura, uma cor fechada, remete emocionalmente a uma carga maior. Então, sempre utilizar cores mais neutras, cores alegres, tons claros, porque às vezes um pigmento mais escuro, mesmo que não haja transferência, mas a depender da pele. Por exemplo, uma bandagem vermelha, uma pessoa que é muito branquinha, quando a gente vai tirar, pode ser que aquele pigmento lá esteja. Então, assim, sempre cores mais neutras, alegres. Aí, se eu já sei previamente se é menino ou menina, porque às vezes elas entram em contato no dia ou antes, e aí não disse se é menino ou menina. Eu sempre tenho os dois lados. Ah, é legal essa ideia aí de colocar aí relacionadas. Aí, ou então entra a begezinha mais neutra, mas assim, as cores é nesse sentido, de menos pigmento e cores mais suaves mesmo. Tá, então não interfere muita coisa na escolha. Isso. E aí, meninas, mais alguma dúvida? Vocês, Não, já tu, estou. Catarina, que está se preparando para esse momento tão especial, a chegada desse Muito neném. É menino ou menina? Menina, menina. Olha aí. Oi, mocinha. Lilás? Muito bem. Então, pessoal, é isso, né? Nosso. E aí, Maria de Fátima, você vai querer dizer o que hoje? Sem mais questionamentos. Tem mais algum questionamento? Parabéns pelos esclarecimentos. Obrigada. Acho que nos ajudou muito, porque acho que quanto mais a gente conseguir se informar a respeito disso para transmitir essa informação para os Sim. pacientes, melhor. E agradeço muito por isso. Então é isso, pessoal. Onde é que as pacientes podem, as clientes que queiram ter mais essa experiência do tape, onde que elas podem te encontrar?
O meu arroba no Instagram é Milena Andrade Físio. Então, eu atendo domiciliar, faço acompanhamento de fisioterapia durante a gestação e no pós-parto, desde a maternidade. E atendo também gestantes no Pilates. Pilates Nilson Barbosa, que o arroba é Pilates Nilson Barbosa. E lá, tanto no meu perfil quanto no perfil do estúdio, tem os contatos, os telefones todos, o WhatsApp. A gente queria te agradecer pela Eu que presença, por ter agradeço. trazido esse Obrigada. conhecimento aqui Obrigada, para nós, Milena. porque a gente sabe que muita gente tem dúvida, sabe que é Sim. uma coisa que parece que tá numa modinha, mas que tem Uhum. uma razão de ser. Tipo assim, não existem estudos robustos com Isso. evidência a respeito dos benefícios, porque a gente sabe que para que esses estudos existam, é preciso que tenha uma amostra de pacientes em uso muito Isso. grande, é preciso que tenha financiamentos nesses estudos, e Sim. esses estudos ainda vão acontecer, Em gestante, ainda deve, em em especial, gestantes, que é mais especialmente em difícil. gestantes, né? Que eu tô Quando falando. Que envolve eu acho que gestantes e já no está sendo usado em pós-parto. muitas áreas aí, Uhum. estética, com muitos benefícios já Isso. comprovados. E a gente está agora engatinhando, apesar de já ser um pouco antigo, Uhum. mas essa questão de criar estudos robustos de evidência Isso. científica a respeito. Obrigada, Milena, por trazer esse conhecimento para nós. Obrigada, Se eu você tem agradeço. dúvida, se você aí quer saber mais, conhece uma amiga que está gestante, que está te perguntando sobre tape, quer saber um pouco mais, envia esse episódio para ela. Curte, segue, compartilha, comenta, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para esse canal, tá? Muito bem. Obrigada, meninas. Vamos fazer o nosso Obrigada. brinde. Vamos para o nosso Tchau, tchau, brinde. pessoal. Tchau.